A participação de associações de favelas no comitê gestor é o principal ponto da lei que criou o Programa Emergencial de Combate ao Coronavírus nas comunidades cariocas. Pelo menos é o que pensa o vereador Raimon, autor da lei. Vereador, inicialmente, parabéns pela iniciativa do projeto, mas eu gostaria de saber agora como é que se consegue implementar, quais vão ser as primeiras ações nas comunidades cariocas. Pois é, você sabe que esse projeto é um projeto que nasce de um debate com as comunidades de favela. Ele, na verdade, a gente costuma sempre dizer isso, e eu faço questão de afirmar que muitos dos projetos que nosso mandato faz, eles não são nossos, eles são construídos pelas comunidades ou por algum setor que sente algum impacto ou que percebe que alguma legislação pode impactá-los positivamente. Foi o caso do PL 1755, aprovado no último dia 7 de julho. O que a gente teve foi a procura de uma liderança da comunidade da Rocinha, que depois se inteirou com outras lideranças, com o pessoal também da universidade, o pessoal que estuda o efeito da pandemia nas favelas, e acabou apresentando para nós uma possibilidade, e assim a gente transformou aquela ideia num projeto de lei, e ele foi aprovado. Eu quero acreditar, viu, que esse projeto, esse processo pelo qual nós passamos, ele deva continuar. Porque para a implementação desta lei que o prefeito, a gente espera que sancione, vai ter que ter um diálogo, de fato, com as comunidades. Um dos pré-requisitos que esse projeto traz é que exatamente as lideranças, as associações, os grupos que lidam com as comunidades de favela, que entendem ali a realidade da favela, que eles possam participar desse chamado comitê gestor, um comitê que vai pensar a política. Que, na verdade, isso é o coração de uma lei. Né? O coração de uma lei, na minha leitura, de modo particular dessa lei, é o fato de a prefeitura não ter que pensar sozinha, que a prefeitura ela tem que dialogar com os setores que são impactados. Quando a gente pensa, por exemplo, em alguns processos dessa legislação aprovada na Câmara, a gente pensa que ela está para a pandemia, mas que ela está também para além da pandemia. Que ela está para a pandemia, mas que ela também ela vai ultrapassar esse momento. O pós-pandemia também ganha com esse projeto de lei, porque uma vez implementada a limpeza nas ruas e nas vielas, nos becos, a higienização das comunidades, o processo de conscientização das pessoas através de material de divulgação, de que, de fato, a gente pode evitar muitas questões que nos chegam, inclusive evitar a própria morte, o contágio e o óbito, né, nas nossas comunidades. Esse é um processo que é um processo educativo. Tem um detalhe muito interessante nessa lei, que sempre que falo dela, eu gosto de lembrar, até para as pessoas entenderem o que é uma lei construída com participação popular. Os moradores de uma determinada favela me disseram: vereador, escuta, o capacete dos motociclistas, do motoboy, ele é uma coisa muito compartilhada. Então, você tira o capacete, o outro passageiro coloca o capacete, é uma coisa muito compartilhada. E como é que a gente pode fazer isso? Então, um processo também, a própria lei, e aí ficou colocado dentro da lei, né? Desinfecção e higienização de capacetes, quer dizer, a prefeitura ter um cuidado com isso, tanto na questão da informação, quanto na questão de providenciar, na verdade, trazer a possibilidade de produtos que estejam à disposição das comunidades. Então, esse projeto, acho que a gente está com uma expectativa grande de que o prefeito o sancione, e a hora que o prefeito estalar o dedo e disser queremos colocar em prática, vamos colocar em prática, as comunidades estarão dispostas a colaborar na construção de uma regulamentação que seja adequada para elas. Queria destrinchar um pouquinho a lei com o senhor. Quais são os pontos principais? O ponto principal é o fato de ter um comitê gestor. É aquilo que eu falei. A prefeitura não é dona da execução. Ela partilha a execução com a comunidade. Esse é um ponto principal. Depois, o outro ponto principal é que a lei ela se baseia numa negligência do poder público com as comunidades de favela,
que é a observância do artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais. Então, direito à educação, à saúde, à alimentação, à moradia. E aí as pessoas me dizem, mas, vereador, isso não é uma coisa para além da pandemia? É para além da pandemia. Mas, durante a pandemia, se a gente tem, por exemplo, assistência aos desamparados, se a gente tem isso, de certa forma, mais firmada, você consegue que as pessoas, por exemplo, possam fazer um isolamento mais adequado, porque, juntamente com o isolamento, vem a questão da proteção social, o direito ao transporte. Que transporte? Que tipo de transporte? Falei aqui do motoboy, né? Nas favelas onde a subida não chega ônibus. Algumas favelas com motocicletas, outras favelas com o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro do cabritinho, que são aqueles veículos pequenos que levam as pessoas da sua moradia até as artérias de transporte, de trânsito principais, ou levam da artéria de trânsito principal até as suas casas, né? O direito à proteção à maternidade e à infância, quer dizer, um olhar adequado para esses grupos, que são grupos, a infância, por exemplo, que muitas pessoas acabam alardeando por aí, que são crianças que, de fato, elas não serão contaminadas, portanto, crianças que precisam ser cuidadas, né? Porque, ao cuidar delas, você cuida da comunidade no todo, né? Garantir também, o projeto fala da garantia de um direito básico, né? Que é o acesso à alimentação, o acesso à água, ao gás. Como é que a prefeitura, junto com esse comitê gestor, pode ser um elemento de ligação com essas concessionárias de luz, de água, de gás? Por exemplo, a concessionária de água não é da prefeitura, é do governo do estado, que é a SEDAI. Como é que esse coletivo articula, por uma lei municipal, articula com essas companhias para que, de fato, o direito das populações esteja garantido, né? E aí, uma outra questão, né, que a gente precisa de deixar muito clara, a coleta regular de lixo. Isso é importante? Nesse momento, é mais importante do que em outros momentos? Claro que é muito mais importante nesse momento. Se você tem uma coleta regular, se você tem as ruas mais limpas, se você tem as ruas higienizadas, a desinfecção delas, a limpeza garantida de forma permanente, tudo isso está colocado no projeto. Uma outra coisa que está colocada no projeto, que é a disponibilização do pagamento do aluguel social. Por que colocamos isso? Porque muitas comunidades vivem sobre a égide do aluguel social, muitas pessoas perderam suas moradias e acabaram tendo a possibilidade ao serem removidas por questões, por exemplo, de chuvas ou de barreiras que caíram. A gente tem o caso do Vidigal, por exemplo. Muita gente acabou perdendo as suas moradias nas chuvas do início do ano. Como é que a gente lida com a possibilidade de moradia dessas pessoas? Então, a garantia do aluguel social, são essas as questões que eu considero que são mais importantes, são factíveis e elas vêm ao encontro daquilo que a gente sempre afirma. As vidas que morreram, e portanto nós já passamos de 7 mil, passamos muito de 7 mil na cidade do Rio de Janeiro, muitas delas eram evitáveis, se de fato as políticas públicas de saúde pública, de questão sanitária, de aeração, de cuidado com a vida das pessoas tivesse sido colocada na pauta política da cidade. Os líderes das favelas reclamam do atendimento médico. Eu queria saber se eles estão tendo dificuldade de atendimento no dia a dia, para a Covid-19, é claro. Pois é, eu acho, sabe, que essa pergunta é uma pergunta que a gente o tempo todo faz a eles e que seria muitíssimo bom que a própria TV Câmara, e eu posso ser um porta-voz de mediar essa conversa, a Rio TV Câmara, de a gente ter umas 2 ou 3 ou mais lideranças de favela dando uma pequena resposta sobre essa pergunta. Mas é bom a gente trazer aqui uma lembrança. No início desse ano, quando a pandemia já sinalizava que chegaria ao Brasil, nós temos um primeiro caso de pandemia, algumas pessoas falam em março, outras pessoas falam em 23 de fevereiro, né? O início, a primeira morte no Rio de Janeiro, de uma empregada doméstica que servia a uma casa de um senhor, de uma família no Leblon, que havia viajado para a Europa e que voltou contaminado, contaminou essa empregada, etc, etc, etc. A gente sabe dessa história toda. É muito, muito interessante a gente perceber que quando isso já estava delineado, quando isso já estava no cenário, que a gente já devia estar, de certa forma, engrossando as fileiras da saúde pública robusta, a Prefeitura do Rio de Janeiro demite 5 mil trabalhadores da saúde. A quem que a Prefeitura prejudicou nesse momento?
A prefeitura, nesse momento, eu não tenho dúvida de dizer, a prefeitura, nesse momento, ela prejudicou exatamente os mais pobres. Ela prejudicou os moradores das favelas, porque ela atacou frontalmente o programa de saúde da família, atacou frontalmente as equipes de saúde da família, atacou frontalmente a atenção básica e, portanto, atacou diretamente as comunidades mais empobrecidas da cidade e o povo que precisa, né? E que não só precisa, mas que tem direito a uma saúde que seja de promoção e que seja de prevenção. Então, assim, eu quero aqui dizer que os profissionais de saúde do Rio de Janeiro, né, eles merecem todo o nosso aplauso. O esforço que eles fazem, a gente sabe do histórico de profissionais da saúde contaminados, né? Eu mesmo tenho sobrinhos médicos, sobrinhas médicas, tenho 2 sobrinhas que ficaram contaminadas e uma já passou pelo período mais grave, a outra ainda está num processo ainda complicado. A gente sabe, essas coisas bateram na porta de todas as famílias. Então, os profissionais de saúde merecem todo o nosso respeito. Mas a política de saúde do município do Rio de Janeiro, implementada pelo governo Crivella, no início desse ano, o que ela fez foi desmontar a atenção primária e precarizar mais e ainda mais os pobres e, nesse caso, prejudicar e precarizar a atenção à saúde das favelas da cidade do Rio de Janeiro. Vereador, muito obrigado pela sua disposição e por essa conversa. E eu vou levar essa sua sugestão dos líderes comunitários para o pessoal da direção, para ver se a gente marca e faz uma matéria com eles também. À disposição.